Olá, pessoal. Como eu comentei na aula passada, né, na aula que nós fizemos no dia 22/4, nós temos um conteúdo aí para falar sobre budget, que é conteúdo para avaliação, né, de vocês, que vocês farão a avaliação na segunda e terça-feira, só aí para evidenciar para vocês, né. Esse material, ele está todo já no Que Mágico, mas eu me vi, assim, numa situação, me colocando no lugar de vocês, que eu sempre faço esse exercício, né, tanto profissionalmente no mundo corporativo, como aqui também no mundo educacional, e embora tem todo esse tema ali, mas nada como a gente está aqui falando de eu passar para vocês essas informações, né? Hoje a gente fala muito nisso nos momentos aí em empresa, a gente fala muito nesse processo de budget, tá? Então, o que que é isso, né? Budget, como se escreve aí, como está na tela, o budget, na verdade, é um orçamento. Então, tudo aquilo que eu orço, né, eu faço um budget. Se você, aluno, né, se você é pai de família, ou mesmo filho, ou mesmo um estudante, ou um profissional, é bem provável que você já tenha uma planilha, né, e se não tem isso, ou tem rascunhado num pedaço de papel, num pedaço de caderno, né? Mas normalmente a gente coloca ali algumas anotações para a gente fazer um orçamento, que na verdade tá, se eu ganho R$ 2.000 de salário, quais são os meus gastos, né? Então eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água, né? Então você vai começar ali a fazer um orçamento, isso é o budget, né? Eu costumo dizer até aqui como fazer né? Então você tem ali, né? O que que você vai colocar nessa planilha, num pedaço de papel, num caderno, numa planilha Excel, onde você se habitue melhor, e você vai colocar ali como fazer um budget. Então você vai colocar ali todas as despesas que você tem, tudo aquilo que você tem, até presente, cinema, teatro, né? E você vai colocando. Preenche, coloca tudo ali. Ah, eu faço unha, cabelo, o meu pedicure, eu tenho também presentes que eu compro, Dia das Mães, Dia dos Namorados, presente para o meu colega, eu compro o milho quando eu vou para a faculdade na sala de aula, né? Então eu também compro lá um potinho de batata, eu compro uma água por dia, coloca tudo isso nesse papel. Isso é o teu budget, é o início dele, né? Depois que você fez todos esses lançamentos, de tudo que você gasta no mês, aí você vai colocar o seguinte, você vai dizer numa coluna lá, ou na frente de onde você escreveu, o que que é essencial e o que que não é essencial. Por que que a gente começa fazendo dessa forma, né? Porque eu costumo dizer que quem gasta muito dinheiro comprando o que gosta, acaba sem dinheiro para comprar o que precisa. Quando a gente faz essa planilha e a gente coloca o que é essencial e o que não é essencial, a gente às vezes toma um susto. Eu costumo dizer que eu aprendi a fazer isso onde eu trabalho hoje, né? Por quê? Porque nós passamos um momento da empresa, não foi agora, isso já foi uns 4 anos atrás, onde a empresa tinha que cortar os gastos, ela tinha que ter um budget muito enxuto. E aí, foi feito alguns processos na empresa onde, será que eu realmente preciso imprimir um papel? Será que realmente, será que na hora que eu vou almoçar, eu não posso desligar o meu monitor do computador? A hora que eu vou ao banheiro, eu preciso deixar a luz acesa quando eu saio dele, né? Então, essas coisas começaram a fazer as pessoas assim, a ter um movimento e pensar mais em gastos. E isso a gente leva para dentro de casa. Quantas tomadas dentro de casa a gente deixa os nossos aparelhos ligados em stand-by? Se a gente começar a tirar esses de stand-by, você vai ver que o teu consumo vai diminuir. Se você começar a tomar um banho, né, e você educar as pessoas que estão nessa casa a diminuir um banho, né, não deixar de tomar banho, pelo amor de Deus, né, mas de repente brincadeiras aqui, né, só para a gente descontrair um pouco, mas se a gente deixar, né,
tomar um banho realmente naquele momento do que eu realmente preciso, somente, e não cantar embaixo dele, ou não fazer alguma selfie debaixo dele, e ali eu ficar ali com aquele gasto de água, a gente está diminuindo ali a energia, né, a água. Então, isso acaba reduzindo algumas coisas. Às vezes a gente fala, toda semana vem mais 5 pessoas lá da família do meu irmão almoçar aqui em casa. Coloca isso na sua despesa, né? Isso faz uma diferença para você, né? Isso faz um aumento, sim, dos seus gastos, né? Então, o total de gastos, ele não pode ultrapassar os rendimentos mensais. Quando a gente fala, né, veja que você também pode colocar dentro daquela sua planilha que você está fazendo, desse rabisco, desse caderno, enfim, que você está montando o seu budget, você também tem que colocar o quanto você também vai guardar no mês. Porque se você tem um objetivo de comprar um carro, uma casa, uma viagem, você também tem que poupar, você também tem que guardar dinheiro, né? Então, isso você chama como uma despesa no mês, mas é um investimento que você está tendo. Então, o primeiro passo é a gente não ultrapassar os rendimentos mensais. Tudo aquilo que eu ganho, eu não posso ultrapassar ali, né? Minha fonte de renda, esse budget, ele pode ser a soma de 2, 3 pessoas da família. Se você é sozinho, ok, é só o seu. Agora, se você quer administrar de uma casa, soma tudo, né? O quanto que, de repente, vocês podem estar fazendo junto, inclusive, né? O budget corporativo não é muito diferente disso. O budget corporativo é exatamente um orçamento de quanto que vai se gastar no ano. Se a empresa não fizer esse orçamento anual, ela pode ter alguns sustos no meio do caminho e ela pode até chegar à falência, ou ela tem que vender algumas coisas, né? Ou demitir pessoas que não estavam no orçamento para demitir. Então, quando a gente fala em budget corporativo, é o mesmo cenário. Eu vou colocar todas as minhas despesas e assim eu vou avaliar. Existe uma comissão dentro da empresa que avalia se aquilo realmente é necessário ou não. E o budget, ele tem, quando a gente faz esse budget, você tem que fazer, tanto o corporativo quanto esse que você fez pessoal, você também tem que ter um acompanhamento. Então, a cada 2 meses, 3 meses, dá uma olhada se tudo aquilo que você lançou, realmente você usou aquele dinheiro. Opa, eu não usei tudo, deixei de comprar um presente para alguém, estava de mal com aquela pessoa e não comprei o presente para ele, sobrou esse dinheiro. Então, esse dinheiro é uma sobra para você. Coloca ele em outro lugar, coloca ele na poupança, né? Guarda para aquele objetivo do qual você desenhou. Então, é interessante que você tenha esse cenário, né? Entender e acompanhar. A partir do momento que você viu, né, que na empresa existe o forecast. O que é o forecast? É a revisão do budget. Então, existe trimestralmente essa revisão. Tem empresas que faz a cada trimestre ou a cada 2 vezes no ano só, né, semestral. Então, aí depende de como a empresa queira definir, tá? Tem empresa que, às vezes, o movimento é tão grande que acaba fazendo mensal. E quando a gente fala em planejar pessoas, em ter contato, de fazer um planejamento de pessoas, né, a gente tem que pensar no presente com os olhos no futuro. Então, eu tenho que entender o que vai acontecer o ano que vem na empresa. O que para 2022 a empresa precisa? Nós vamos abrir mais uma fábrica. Então, veja, nós vamos ter contratação de mais 50 funcionários. O RH precisa estar com esse planejamento desenhado, porque ele vai ter que fazer um processo seletivo para mais 50 pessoas. Quantas entrevistas, quantos processos que vai ser ali realizado. Então, esse budget de pessoas, que é o que está nossa área ligada, recrutamento e seleção, como que eu faço esse budget para o RH, para pessoas, para recrutamento e seleção? Então, eu tenho que avaliar com cada departamento quantas pessoas vão precisar, quais são as competências, onde que elas vão trabalhar, como que elas devem se comportar. Então, ou seja, eu já estou fazendo uma previsão do que vai acontecer no ano de 2022, né? Então, isso é um budget de pessoas. Agora, uma das coisas que aqui é muito interessante, né, é a gente se questionar se realmente a contratação de mais uma pessoa é necessário, ou eu posso rever algumas atividades, automatizar alguns processos
e aquela pessoa absorve mais demanda, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. E quem faz essas perguntas, muitas vezes, para o gestor, é o próprio RH, né? É o RH estratégico, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala num planejamento, a gente tem que definir os requisitos a serem cumpridos para o cumprimento das metas. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Quais são os objetivos da empresa? Quais são as técnicas de planejamento que vai ser seguido? Eu posso analisar a mão de obra já existente na empresa, que foi exatamente esse exemplo que eu dei. Será que aquela pessoa não consegue absorver mais coisas, né? E aí eu vou começar a fazer esse planejamento. Então, quando a gente fala em RH, eu tenho um planejamento de recrutamento e seleção, eu tenho a parte de treinamento dessas pessoas, e eu tenho a parte de salários dessas pessoas. Então, isso tudo está no RH estratégico para ser desenhado. Como a gente está falando em recrutamento, né? Então, aí é o processo que a gente vai fazer no planejamento, e aí eu posso verificar que as vagas que possivelmente teremos, está sendo provisionada dessas 50 vagas que serão abertas por uma nova unidade, eu vou ter que fazer um processo externo, ou eu consigo algumas pessoas que, de repente, eu tenho que, de repente, demitir, mas essas pessoas podem trabalhar naquela fábrica, né? Então, pode ser que eu também consiga fazer ainda um remanejamento, né? Então, é o momento que eu vou estar fazendo esse processo de planejamento do meu recrutamento. E a seleção é a mesma coisa. Eu tenho que planejar como que vai ser esse processo seletivo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a entrevista estruturada, semi-estruturada, como que eu vou levar esse processo seletivo? Como que eu vou fazer? Eu vou precisar, então, fazer um processo seletivo, vai ter várias etapas, aplicação de teste, eu vou precisar de mais uma pessoa na minha área. Para eu recrutar 50 pessoas, eu não consigo sozinha. Então, eu preciso de mais pessoas, né? Então, é esse o momento que tem que também pensar lá no seu processo de planejamento do teu budget do outro ano, né? Então, tudo tem que estar ali com muita sinergia. Quando a gente fala num planejamento de treinamento, é o mesmo processo. O que eu tenho que fazer para ter essa questão de diagnóstico, né? Eu tenho que avaliar o meu ambiente empresarial e, de repente, para as pessoas, com as vagas, possíveis vagas que eu tenho para 2022, eu posso treinar essas pessoas. Então, ao invés de eu colocar um custo, né, no meu orçamento, na área de recrutamento, eu vou colocar no treinamento, porque eu vou treinar os meus analistas para eles se tornarem líderes, e aí eles serão promovidos. Então, eu diminuo um pouco do meu processo, e aí eu tenho ganhos no treinamento. Então, o meu custo vai ser em treinamento e não em processamento de seleção, no processo seletivo, né? E aí eu também tenho que pensar na remuneração desses funcionários. Se eu vou ter mais 50 vagas, quanto mais vai aumentar na minha remuneração? E aí, eu coloco aqui uma diferença quando a gente fala em salário bruto e salário líquido. Muitas vezes, a gente fala, você quer contratar um funcionário, e às vezes o funcionário também não conhece isso, tá? Ele fala que ele vai para uma outra empresa, que a outra empresa está pagando mais, e ele está indo para outra empresa. Quando ele fala isso, que ele está indo embora para ir para outra empresa, o que que acontece? Ele fala, eu vou ganhar R$ 200 a mais. Só que tem que estar muito claro para ele o que que significa esses R$ 200 a mais. Que às vezes, quando a gente fala em salário bruto, esses R$ 200 a mais realmente está lá no bruto para ele, né? Só que quando a gente fala em salário líquido, ele vai ter mais desconto. Ele vai ter mais desconto de INSS, ele vai ter mais desconto de vale transporte. Isso tudo são percentuais em cima do salário. Então, por isso, ele acaba tendo um efetivo, valor efetivo, não são R$ 200 a mais o salário dele, é menos do que R$ 200. E aí tem a contrapartida de olhar a questão da remuneração. O que que é isso? A remuneração é exatamente tudo aquilo que ele ganha. Então, são aqueles ganhos diretos e indiretos. O que que significa esses ganhos indiretos? São os cartões de benefícios que nós ganhamos. Então, a gente tem prêmios, a gente tem abonos, a gente tem participação de lucros, a gente tem comissões, a gente tem toda essa parte de vale alimentação,
plano de saúde, auxílio creche, desconto de farmácia, eu posso ter academia, isso tudo soma para o valor daquele funcionário. Então, às vezes, ele sai para ganhar R$ 200 bruto, eu já expliquei a diferença do bruto e do líquido, não são os R$ 200 exatamente, e aí, quando ele vai se perceber, ele vê que o desconto de alimentação, por exemplo, é 20% do valor total de alimentação que ele recebe. E sendo que aonde ele está, é R$ 1 de desconto no mês. Então, olha, ele já está perdendo R$ 19, né? Vamos dizer assim, se fosse R$ 20, um percentual que ele tem lá. Então, olha só, existe muitas vezes, o funcionário não sabe, né, lidar com isso, ele acha que estar ganhando R$ 200 a mais no outro local, ele é comprado, ele é atraído por esses valores. Eu fiz um processo em uma determinada empresa de consultoria que eu trabalhei, onde nessa consultoria eles estavam tendo muitas demandas de desligamento, muito pedido de demissão. E aí eles pediram apoio, nessa consultoria que eu fui fazer, eles pediram apoio para identificar o porquê que estava tendo tanto pedido de demissão, né? E aí eu fiz um trabalho de entrevista de desligamento, né? Eu incluí durante 3 meses essas entrevistas de desligamento, entender o porquê que essa pessoa estava indo embora. Fiz algumas perguntas para esses funcionários. A maioria estava indo por conta de salário. Eles falavam, estou indo embora porque meu salário é maior, estou indo embora porque meu salário é maior, lá é maior, lá é maior. E aí, alguns me permitiam, né, eu ingressar e entender o que era esse salário maior, né, e aí eu fiz um trabalho da seguinte forma, eu criei uma planilha, né, onde eu mostrava o quanto que aquele funcionário ganhava. E aí a gente fez uma cartinha para cada funcionário, dizendo que, olha, o salário bruto dele era X, o salário líquido Y. Mas os benefícios, ele tinha tanto de vale alimentação, tanto de vale refeição, convênio médico, assistência médica para os seus dependentes. Por que eu fiz isso individual? Porque muitos funcionários tinham 4, 5 filhos. Só de plano médico que ele tinha ali, o custo era altíssimo que a empresa pagava em nome dele, né? E ele não tinha noção disso. E aí eu comecei a colocar isso numa planilha, nós colocamos de uma forma bem elaborada esse formulário, e nós divulgamos e chamamos esses funcionários, envelopamos e entregamos confidencial para cada um, e pedimos para que aquilo fosse sigiloso, para que ele guardasse aquilo como um documento dele particular. É claro que a fábrica um mostrou para o outro, enfim, mas era uma forma de ele entender o que realmente ele ganhava na empresa. Nós conseguimos diminuir um pouco essa quantidade de demissões, tá? Muitos entenderam que o vale alimentação, né? A gente colocou até um exemplo, ele ganhando X valor a mais em outra empresa, onde os descontos lá eram de uma forma diferenciada, o quanto que ele ia ganhar. Então, isso fez com que o funcionário passou a pensar e a entender o que era realmente o salário dele. Então, nós conseguimos reter aí a equipe, né? Então, quando a gente fala em planejamento de RH, um planejamento não é uma tarefa simples, né? Envolve muito mais do que planilha. Por quê? A gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas têm seus sonhos, têm as suas histórias de vida. E muitas vezes têm histórias de vidas bem complexas, né? Então, essas histórias que movem a vida, né, que a gente tem aí, a gente tem que prestar atenção quando a gente faz esse planejamento de RH. Qualquer tiro no pé que você dê, né, você pode, inclusive, estar se acertando, porque você pode derrubar aí muitas famílias, e você realmente, esse planejamento, ele tem que ser feito, né, as empresas, muitas vezes, não costumam fazer esses planejamentos, as empresas não costumam fazer essas análises, né, então, esses orçamentos, esses budget, eu diria que ele é muito importante, inclusive, para a vida de vocês, né? Se vocês colocarem no lápis, igual está ali no slide no início, né? E vocês colocarem ali o que realmente vocês estão fazendo, o que realmente vocês estão ali fazendo de budget, né? Você vai ver que você consegue identificar muitos ganhos, né? De você ter aí
uma revisão de gastos, com certeza, do que você está tendo, tá? Quando a gente fala em estrutura de recrutamento e seleção, a gente está falando só da estrutura de recrutamento e seleção, tá? Quantas pessoas eu tenho que ter no RH para fazer um processo seletivo? Ele pode ser uma empresa, uma consultoria que faz isso para vocês, ou você pode ter funcionários capacitados que fazem esse processo seletivo, né, de uma empresa que seja pequena. Como eu falei, vocês estão aí capacitados, terminando, né, se vocês se dedicaram aí nos estudos, leram os textos e se intensificaram aí, vocês têm capacidade de fazer um processo seletivo numa empresa, né? Se vocês quiserem, né, começar a fazer um processo seletivo, abrir uma vaga na empresa, eu vou me arriscar e vou fazer entrevista com esse funcionário. Tenho certeza que vocês vão se dar bem, né? Então, vocês teriam que ter o quê? Dentro de uma empresa, normalmente, como é que eles contam, né? Eles encontram o seguinte, empresa com 50 funcionários, eles consideram um assistente de RH, um para treinamento e um para folha de pagamento, né? Às vezes, um só para essas 3 funções. Normalmente é isso que está acontecendo no mercado que a gente vê, tá? Quando a gente fala de ter uma empresa com 5.000 funcionários, a gente fala que o correto, né, o mais indicado, seriam nós termos 3 assistentes de RH, um seria para recrutamento e seleção, um para a área de treinamento e um para a folha de pagamento, tá? Cada um no seu quadrado ali, cada um fazendo a sua determinada estrutura. Mas não é a quantidade de funcionários que a empresa tem que determina a quantidade de profissionais. Para ter um recrutamento e seleção na empresa, o que você tem que verificar? Primeiro, o índice de turnover, que é a rotatividade. O que é isso? Essa rotatividade, esse turnover, é o indicativo que mostra quantos funcionários da empresa, qual é o percentual de funcionários que está entrando e saindo da empresa. Quando essa rotatividade, esse percentual é muito alto, algo de errado tem na empresa, que é o que aconteceu nessa empresa que eu fui fazer essa consultoria. Eu fui lá convidada para fazer essa consultoria, para identificar por que estava tendo tanto pedido de demissão, né? Em nenhum momento eles me falaram que era pedido de demissão. Eles falaram que estava tendo muita rotatividade. E aí eu entrei nos méritos para identificar onde era essa rotatividade. Se era pedido de demissão ou se era dispensa. Porque às vezes o gestor chega e fala, não quero mais esse funcionário comigo, não quero mais. E na verdade o problema está sendo o gestor e não o funcionário, né? Então isso também tem que ser revisto. Então nesses indicadores e nessas entrevistas de desligamento, os dois juntos, a gente consegue criar um plano de ação para a empresa diminuir essa rotatividade. O que realmente está acontecendo, né? E aí eu vou ter ali, né, quanto mais eu tiver essa rotatividade, eu preciso de mais funcionários, porque aí tenho mais admissão para fazer, eu tenho mais processo de entrevista para fazer, eu tenho treinamento para dar. Então, ou seja, esse percentual é maior, mais funcionários você vai ter, né? Então, nem sempre a quantidade de funcionários mostra a quantidade de RH, né? De quantas pessoas no RH. Isso depende bastante dessa rotatividade. Como que é essa rotatividade, né? Então, ele é um número, né, desligados, de determinado período, comparado ao quadro médio de efetivos. Isso é o índice de rotatividade. Então, eu posso medir, né, é claro que eu coloco esse percentual de uma forma geral, mas se a empresa é grande, eu posso colocar esse índice de rotatividade separadinho, mais parcial. E aí eu começo a colocar por área, por departamento, por uma gerência, e aí eu consigo identificar onde mais está esse índice maior. Eu vou conseguir identificar se eu começar a parcionar isso, né? Então, eu vou colocar aqui através de um departamento, eu só quero os desligados. Não, eu só quero os demissionários, ou seja, aqueles que eu demiti, aqueles que pediram demissão. Quais são os tipos, né? Os de contrato de experiência. Ninguém passa na experiência aqui na empresa, né? Então, eu posso ir cercando cada vez mais e ter essa oportunidade de medir o turnover. Como que eu faço isso? Qual é a fórmula disso, né? Eu pego aqui, ó, número de admissões mais o número de demissões
e divido por 2. Aí eu vou pegar o número de funcionários no último dia do mês anterior, eu tiro uma relação de funcionários, tenho lá X funcionários, e aí eu multiplico por 100 para dar o percentual. Então, um exemplo prático aqui. Numa empresa A, no mês de julho, eu tive 20 desligamentos entre pedidos de dispensas e dispensas, aquele que a empresa mandou embora sem justa causa, né? E eu tive 25 admissões. Então, eu tinha 455 funcionários no último dia. Então, o que eu vou fazer conforme a fórmula aqui, ó? Eu vou somar 25 admissões mais 20 demissões. Então, eu tenho aqui 45 pessoas. Eu vou dividir por 2. Por que eu estou dividindo 2? Eu estou encontrando a média de admissões e demitidos aqui. Vou encontrar aqui por 2. E vou dividir pelo número de pessoas do mês anterior. E multiplico por 100. Então, essa pessoa aqui, essa empresa, teve 5% de turnover. Se eu colocar 5% de 455 funcionários, então, olha só, eu tive que repor 23% do quadro de funcionários. Ou seja, é muita coisa, é muito alto, né? Então, quando a gente fala esse percentual tem que ser muito pequenininho, exatamente para que eu não tenha tanta rotatividade. Se eu tiver um número alto, como eu disse, algo de errado aconteceu, tá? E aí, esse aumento de quadro planejado, né, se você tem isso planejado no seu budget, então, assim como você fez em valores, você vai contar pessoas, né, você vai contar cabeças. Então, você vai colocar quantas pessoas você tem hoje na empresa? 1.000 funcionários? Em 2022, você tem que ter quanto? 800 funcionários ou 1.500, né? Isso você tem que sempre estar analisado junto com a diretoria, sempre com o planejamento estratégico da empresa, onde a empresa quer chegar em 2022, né? O que ela quer, o que ela precisa. Então, é muito importante ter esse aumento. E aí, como é que eu faço um budget de pessoas? Da mesma forma, eu vou colocar linha por linha, área por área, departamento por departamento, quantas pessoas tem hoje, quantas pessoas ele deve ter. Então, quando a gente faz a requisição de pessoal, normalmente na requisição de pessoal, já vem uma observação se ele estava aprovado no budget, ou seja, se ele estava aprovado no meu orçamento. Se ele estava aprovado no meu orçamento, eu não preciso nem pedir muita autorização naquela minha requisição de pessoal, se eu faço assinaturas de diretores, né? Eu nem preciso seguir com muita assinatura, se eu sigo a assinatura, né? Então, é muito interessante isso, vocês terem esse planejamento, ok? Bem, na semana que vem a gente tem aula, eu vou trazer mais dicas aí, eu quero falar um pouco de dinâmicas com vocês na aula do dia 29, também quero ouvir um pouquinho vocês, né, a gente não falou muito, então a aula do dia 29 aí é mais para uma finalização, um fechamento dessa disciplina. Espero que vocês tenham gostado até aqui, né, dia 29 temos aí o nosso último encontro, às 19 horas, na live ao vivo, que aí vocês terão ali a oportunidade de questionar algo e também tirar dúvidas, enfim, para que vocês possam colocar aí no currículo de vocês conhecimento em recrutamento e seleção e as técnicas existentes, ok? Então, deixo aqui um grande abraço para vocês, finalizo essa aula, fiquem com Deus e se protejam. Um grande abraço.